últimas semanas eu tenho gravado uma série de vídeos aqui para o canal falando sobre ajustes dos parâmetros da ventilação mecânica, porque eu sei que esse é um tema que gera muita dúvida, principalmente para quem está começando, para quem é da graduação, e como aqui a gente fala muito sobre fisioterapia neonatal e pediátrica, a gente está conversando sobre ajustes da ventilação mecânica em pacientes neonatais e pediátricos. Hoje eu quero conversar com você a respeito do ajuste da FiO2. Então fica aqui comigo nesse vídeo para a gente bater esse papo. Seja bem-vindo de volta, eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta. Aqui nesse canal a gente conversa muito sobre fisio na iPad, ventilação mecânica, fisiologia. Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever para você ficar sabendo sempre que tiverem coisas novas por aqui. Como eu disse no início do vídeo, já há algumas semanas eu tenho gravado vídeos falando sobre os ajustes dos parâmetros ventilatórios. Já falamos sobre ajuste da pressão inspiratória e, consequentemente, do volume corrente. Já falamos também sobre o ajuste do tempo inspiratório. E agora eu quero conversar com você, então, a respeito do ajuste da FiO2. Pois bem, quando a gente faz o ajuste da FiO2, o nosso principal objetivo é garantir uma boa oxigenação desse paciente. Então, quanto maior a FiO2, maior a fração inspirada de oxigênio oferecida, obviamente, e maior tende a ser a oxigenação do nosso paciente. Mas é claro que isso depende de N fatores. E quanto que eu ajusto de FiO2? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com relação a esse ajuste? Na população neonatal, em especial, e também na pediátrica, nos adultos, mas em especial nos neonatos, principalmente nos neonatos prematuros, não dá para a gente falar de ajuste de FiO2 sem comentar sobre os efeitos tóxicos do oxigênio. Então, isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente. Quanto maior for a oferta de oxigênio e por mais tempo, maiores são os riscos, as complicações causadas por essa oferta de oxigênio. O oxigênio ele faz estrago mesmo quando oferecido de forma suplementar em excesso. Mas nos neonatos isso é ainda mais evidente porque eles ainda têm uma imaturidade muito importante dos sistemas antioxidantes, o que faz com que eles não consigam combater a formação de radicais livres. E aí, o estrago é muito maior. Então, nós temos várias complicações associadas ao uso de oxigênio, como, por exemplo, displasia broncopulmonar, retinopatia da prematuridade, entre outras questões importantes nos neonatos, em especial os prematuros. Mas muitas vezes a gente vai precisar ofertar oxigênio. Então, como que a gente faz essa oferta de forma segura? Vai depender muito da patologia de base desse paciente, vai depender da condição dele de base. Vamos pensar num paciente prematuro. Então, é um recém-nascido, prematuro extremo ou muito prematuro, que está em ventilação mecânica, está em suporte ventilatório e está precisando de oferta de oxigênio associada. Quanto que é seguro para ele oferecer de oxigênio? O que os estudos mais recentes têm demonstrado é que uma saturação-alvo de 91% a 95% é segura tanto para evitar os riscos da hipoxemia, ou seja, da falta de oxigênio, mas também para evitar os riscos da hiperoxemia, que é o excesso de oxigênio na corrente sanguínea. Então, pensando em manter ali um certo equilíbrio para nem fazer hipoxemia nem hiperoxemia, no geral, a saturação-alvo que a gente vai ajustar para neonatos prematuros é de 91% a 95%. Isso, muitas vezes, é utilizado para prevenção de displasia broncopulmonar. Agora, uma vez que a displasia já está instalada, que esse paciente já tem o diagnóstico de displasia broncopulmonar, vai ser mais difícil trocas gasosas por conta da lesão. E aí, para esses pacientes, a gente tende a ajustar uma saturação-alvo um pouco mais alta, de 93% a 96%. Em especial porque eles apresentam áreas de hipertensão pulmonar, esses pacientes com diagnóstico de displasia broncopulmonar, e por isso, então, como o oxigênio tem um efeito vasodilatador, preferivelmente a gente vai
pensar numa saturação um pouco mais alta. Isso também se aplica aos pacientes com hipertensão pulmonar, independente de ter a displasia associada ou não. A gente sempre vai pensar numa saturação alvo um pouco mais alta para ter os benefícios vasodilatadores do oxigênio, não fazendo uma hiperoxemia. Bebê que recebe oxigênio dificilmente vai precisar saturar 100%. Geralmente, até 95, 96 é mais do que suficiente para ele. E aí, onde que entra o ajuste da FO2? Entra justamente para atingir essa saturação-alvo. Então, a gente vai sempre ajustar a FO2 a mínima possível para atingir a saturação-alvo. Ah, meu paciente está saturando 98, 100%? Reduz essa FO2 para chegar no alvo de 91 a 95, se for o caso de um bebê prematuro. Mas, como eu disse, cada situação é única e a gente tem que se atentar à patologia de base e à condição do paciente. Por exemplo, um paciente cardiopata com uma cardiopatia congênita complexa, a saturação-alvo para ele pode ser 80%, 75%, vai depender da condição. Se é pré, pós-cirúrgica, como que está a condição desse paciente? Geralmente, o cirurgião cardíaco que fez a cirurgia vai orientar a equipe. Olha, de acordo com a cirurgia que eu realizei, saturação-alvo para esse paciente é X. E aí, então, a gente vai buscar, se precisar ofertar oxigênio ou não, aquela saturação-alvo. Uma coisa importante da gente sempre lembrar é que esses ajustes da FO2 não devem ser feitos de forma brusca. Então, eu não vou aumentar, por exemplo, de 50% para 100%, ou diminuir de 100% para 50% de uma vez. Por quê? Os neonatos fazem o que a gente chama de mecanismo de báscula, ou efeito flip-flop. O que é isso? Uma vasoconstrição reflexa diante de alterações, oscilações muito bruscas da FO2. Então, quando a gente diminui, de repente, essa FO2, o bebê faz uma queda de saturação importantíssima, que muitas vezes é refratária, é difícil de voltar a aumentar quando a gente volta a ofertar FO2. Por isso, então, os ajustes da FO2 devem ser feitos de forma gradual, geralmente de 2 a 3% a cada 2 a 3 minutos ou até mais. Tem bebês que você olha lá, tá 22% de FO2. Você fala, não é possível, né? Quem usa 22% de FO2 usa 21%. Aí você vai lá e desliga, ele faz uma quedinha, porque você tinha acabado de reduzir um pouquinho essa FO2. Então, muitas vezes, essa redução tem que ser ainda mais gradual, a depender de cada caso, da resposta de cada paciente, e aí a gente vai tomar esse cuidado, então, de não fazer essas alterações bruscas da FO2. Lembrar sempre dos efeitos da hiperoxemia, então não façam aquela hiperoxigenação, nem para procedimentos como a aspiração. A gente não oferta 100% de oxigênio de rotina para os pacientes que vão ser submetidos à aspiração. Por quê? Os efeitos deletérios vão ser muito maiores do que os benefícios. Então, se necessário, a gente aumenta a FO2 em 10 a 20% do basal e aí vai avaliando a resposta desse paciente. Se tiver necessidade, a gente aumenta mais ou diminui essa FO2 que está sendo ofertada. Mas, de um modo geral, então, resumindo essa nossa conversa do vídeo, saber que a FO2 vai ser ajustada para oferecer a melhor oxigenação, mas eu sempre vou buscar a menor FO2 possível para manter uma saturação-alvo. Eu vou sempre fazer o ajuste gradual de acordo com a saturação-alvo para cada paciente. Lembrando também que outros fatores vão influenciar na oxigenação, como, por exemplo, a PEP ou PIP, não sei como vocês chamam aí na unidade de vocês, na ANEL a gente costuma chamar de PEP. Mas a PEP também aumenta a capacidade residual funcional, expõe aquele alvéolo para fazer trocas gasosas e tende a aumentar a oxigenação. Então, se um paciente está lá com uma PEP de 3, 4, talvez a gente tenha espaço ali para ajustar a PEP para não precisar fazer grandes alterações da FO2 e preservar essa oferta de oxigênio que é tão deletéria para esses pacientes, tá certo? Então, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vou deixar na sequência os outros vídeos que nós fizemos sobre ajustes de parâmetros ventilatórios e eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau!